Estranho, botei para gravar faz tempo. Bom, de novo, né? Falar tudo de novo, né? Ai, ai. Bom, boa tarde, pessoal. Estamos aqui com mais uma aula remota, né? E a gente vai estudar hoje funções exponenciais e funções logarítmicas, né? Caso se der tempo, obviamente. Mas essa semana vamos ter isso. Fala, galerinha do canal, exatamente. Não deixa o like, né? Assina o canal. É isso aí. Coloca lá os comentários, se inscreva. E não se esqueça de ir lá no Apoia-se, né? Aqui, professor, você sabe, é lascado. Então, a aula de hoje vai ser a aula sobre função exponencial. Vocês estão vendo a minha tela, né? Opa, tem alguém entrando aqui ainda. Vocês estão vendo a tela? Tá tudo normal, né? Pode repetir o conteúdo da última prova? A última prova que a gente teve foi a prova 1. A prova 1 a gente teve, que está rolando agora, né? A última prova teve função afim, função de segundo grau, função de terceiro grau, né? Análise de gráfico dessas funções, funções polinomiais, funções racionais e análise de gráfico dessas funções, tá? Eu acho que função modular também entrou e equações também, em termos gerais, equações polinomiais e racionais entrou também, tá? Já Já a próxima prova agora vai ser função exponencial, função logarítmica, né? Então, a gente na segunda prova vai ter função exponencial, função logarítmica e análise de gráfico. Na segunda prova, né? Na terceira prova, a gente vai ter função trigonométrica e introdução a limites, tá? Isso, só exponencial e logaritmo, tá? É a chance que vocês vão ter de tirar uma boa pontuação. Só que a segunda prova eu vou deixar aberto só por 72 horas, né? E a outra prova eu vou deixar aberta por menos tempo ainda, só para poder a gente ter esse decaimento exponencial, né? Uma tentativa por dia, exatamente. Quando vai ser a segunda prova? Bom, depois vocês fazem uma enquete e marquem lá quando é que pode ser a segunda prova, tá? A segunda prova pode acontecer a qualquer momento aí, durante o semestre, contanto que vocês levem em consideração que teremos a terceira prova também, tá? Então, vocês façam lá uma enquete lá, depois resolvam lá. Pode ser que a segunda prova seja aplicada aí, por exemplo, início de setembro, né? Só que início de setembro, como a gente está no dia 20 agora, a gente acaba o conteúdo de logaritmo exponencial dia 28. Né? Vão ser 4 aulas. Aí, dia 28 acaba o conteúdo, certo? No dia 4, dia 3, já começa a função trigonométrica, tá? Aí, dia 4, dia 3, aí depois disso, a gente teria dia 10, dia 11. Dia 10, dia 11 vai ser a última aula de pré-cálculo, que aí a gente recuperou todas as aulas que teriam que ser ministradas até um pouco mais, tá? Belezinha? Deixa eu ver o que foi que vocês mandaram aqui no chat aqui, porque não conseguindo acompanhar, não. Gameplay é legal, cara. Dá pra fazer um gameplay, sim. Tá? Dá pra brincar com gamificação no ensino, tá? Bom, voltando aqui, então, à função. Entrou alguém? Tem alguém? Não. Voltando aqui na função exponencial, certo? A função exponencial. A primeira coisa que a gente tem que aprender, né, é aqueles detalhes que você já sabe. Por exemplo, função exponencial é toda função que você pode escrever da seguinte forma, né? Uma constante qualquer vezes a exponencial, tá? De E elevado a x, mas esse E aqui é uma base qualquer. A gente poderia, por exemplo, colocar isso aqui, uma função de x, como sendo uma constante qualquer, a elevado a um bx, assim, ó, tá?
Isso aqui é uma função exponencial. Então, você vai trabalhar sempre com a base elevada a um expoente. Então, você vai ter sempre uma base, certo? E você vai ter sempre um expoente, tá? Aí a gente vai fazer algumas brincadeiras nisso. Primeiro, se você tem uma base elevada a um expoente vezes a mesma base elevada a outro expoente, você repete a base e você soma os expoentes. Você tem uma base elevada a um expoente elevado a outro expoente, você repete a base, tá? E multiplica os expoentes. Você tem uma base dividido por a mesma base, também elevada a outro expoente, você repete a base, tá? Isso aqui é a mesma coisa de ser o seguinte, ó. Esse daqui, né? Você repete a primeira, multiplica pela segunda, só que o n fica negativo, tá? Quando tá dividindo, isso aqui fica negativo. Ou seja, é a mesma coisa de você repetir a base e subtrair os expoentes. Beleza? Até aí tudo bem, pessoal? Então, raiz enésima de a elevado a m, por exemplo, a raiz enésima você escreve como sendo a elevado a m 1 barra n. Agora, você multiplica esses dois caras. Ou seja, m sobre n. Tá tudo claro aí para vocês? Tá dando para entender? Tá, né? Até o momento tá fácil. Tá fácil, né? Então, pronto. Vamos lá. Vamos dar seguinte, tá da hora. Vamos dar sequência, né? Tá entrando alguém aqui. O que tá na sombra vai pro sol e o que tá no sol vai pra sombra. O que tá na sombra vai pro sol e o que tá no sol vai pra sombra. Qual o significado disso? Uma filosofia pesada, né? É por causa das barrinhas, professor. O N tá pra fora, aí fica embaixo da barrinha, como se estivesse protegendo. Ah! O que tá no sol vai pra sombra, o que tá na sombra vai pro sol. Entendi. Trocas gasosas. Legal, cara. Não sabia desse negócio, não. Então, a função exponencial ela é dada dessa forma, certo? A gente tem esse perfil, né? Não é que a função seja exponencial, né? A gente tem esse perfil de operações. São as operações na função exponencial, tá? Então, a gente pode fazer esse tipo de operação, certo? Mas o tipo de função exponencial sempre é o quê? Uma constante qualquer, a base e o expoente. É sempre isso que acontece, tá? Aí o livro de vocês define isso, ó. O livro de vocês, quando a gente olha, eu apresento já isso aqui para vocês, é lindo isso aqui. Né? O livro de vocês vai começar a falar de função exponencial e ele vai falar o seguinte, ó, primeira coisa, né, que ele vai falar de função exponencial é a função exponencial tem um gráfico que ele é dessa forma. Quando você tem uma coisa do tipo elevado a um x e esse x é positivo, tá vendo? Ó? Esse x é positivo, ele está sempre acima do eixo, né, no lado do eixo positivo aqui, ó. O x pode adotar valores negativos, mas ele também pode adotar valores que são positivos, e ele está crescendo, certo? Quando ele é negativo, acontece o contrário, ele está decrescendo, quando é negativo, certo? O x for negativo, acontece isso. Se ele é positivo, acontece isso. Aí ele fala o seguinte, sendo a e b constantes reais, uma função exponencial em x é uma função que pode ser escrita na forma, como eu já falei para vocês, uma a qualquer, uma constante qualquer, b elevado a x, onde a é diferente de zero, b é positivo, né? E b é diferente de 1. Por que que b tem que ser diferente de 1? Se b for igual a 1 elevado a x, né, é 1, não importa qual seja o valor, vai ser 1, certo? Se 1 elevado a x, quanto é x quando x é 0, quanto é o resultado? 1 elevado a 0 é 1. 1 elevado ao quadrado é 1. 1 elevado a 50 é 1. Tá? Então, isso aqui, quando b for 1, não é uma função exponencial, é uma reta. Certo? Então, b tem que ser diferente de 1. Né? E ele fala o seguinte, ó, que essa constante, a, é o valor de f, quando x é igual a 0, obviamente, e b é a base. Tá? Então, aqui é o ponto
onde você estaria passando com essa constante A. Até aí, tranquilo, né? Eu vou apagar isso aqui, podendo levar. Vamos discutir um pouco mais à frente. Certo? Então, um pouco mais à frente, né? Ele vai definir o seguinte, identificação de funções exponenciais. Vamos lá. Aí ele fala que f de x com 3 elevado a x é uma função exponencial, né? Obviamente, a constante a é igual a 1 e a base é 3. Beleza. 6x elevado a menos 4, o 6 é a constante que está multiplicando, e ele fala que não é uma função exponencial, tá? Porque a base, ela não é uma função exponencial, porque a base é a variável. Se você olhar aqui, ó, a base é x. Na realidade, o x tem que estar no expoente, e não na base, né? Então, ela não é uma função exponencial. Né? Dando continuidade, se esse 1,5 está sendo levado a x, então isso aqui é uma função exponencial, certo? E além disso, você tem uma constante menos 2, quando x for igual a zero, o resultado da h de x é 2, tá? E a base é 1,5, certo? Então é uma função exponencial com valor tal e a base 1,5. Essa também é uma função exponencial, a base é 2, certo? E aqui estaria a variável. Beleza pura? Só que ele fala aqui que a base, na realidade, é 1 sobre 2. Por que é 1 sobre 2? Porque você tem 2 elevado a x, a menos x, né? Isso aqui é a mesma coisa, ser 1 elevado 1 sobre 2 elevado a x. Isso aqui é igual a 1 sobre 2 elevado a x. Ou seja, a base é 1 meio. Aí eu botei foi 2. Beleza pura? Bom, dando continuidade, né? Já essa outra aqui, ó, q de x, 5 vezes 6 elevado a π. Isso não é uma função exponencial, isso é um número, certo? Esse é o número. Dando continuidade, né, como a gente falou anteriormente, ó, se você tem f de x igual a 2 elevado a x, significa dizer que f de 4 vai ser 2 elevado a 4, ou seja, é o produto de 2, 4 vezes, tá? Se você tiver f de menos 3, é 2 elevado a menos 3. É 1 sobre 2 ao cubo, que é 1 sobre 8, que vai dar 0,125. Você observa que todo valor colocado aqui na f, todo, não importa se ele é negativo ou se ele é positivo, mas todo valor colocado na f, o resultado dele é maior que zero, maior que zero, maior que zero. Pode ser muito pequeno, mas mesmo assim é maior que zero. O que é que significa dizer? Que a imagem, ela é sempre positiva. Tem alguém entrando aqui? Só um momento. Tá? Então, a imagem da tua função, ela é sempre positiva. Belezinha, pessoal? Até aí? Belezinha. Belezinha, né? Pronto. Aí você pode construir uma tabela de valores. E você pode construir, depois que você construir essa tabela de valores, né, de x, por exemplo, x foi igual a tanto, a g de x é igual a tanto, x é igual a tanto, a g de x é igual a tanto, e assim por diante. Aí você observa que sempre vai ter um fator, né, fator multiplicativo. Ó, de 4 sobre 9 para 4 sobre 3, obviamente você está multiplicando isso aqui por 3. Né? 4 sobre 3 para 4, você multiplicou por 3. 4 para 12, você multiplicou por 3. 12 para 36, você multiplicou por 3. Certo? Então, provavelmente, sua base é quanto? É 3. Ok? Dando continuidade, né? O que é que a gente tem agora? Que ele vai falar aqui, exatamente, ó. A base, como a gente falou da G, ela pode ser construída como sendo A, B elevado a X. O valor de A é quando G foi igual a zero, né? O G de zero, na realidade, quando X foi igual a zero. Então, quando X é zero, o resultado é 4. Logo, A é 4. E o B, você pode determinar ele, né, de qualquer forma, né? Tendo 2 pontos quaisquer, você consegue determinar o B. Por exemplo, a gente vai pegar aqui, ó. Ó, vamos pegar da H de X, tá bom? Para poder fazer diferente.
Você vai pensar em x igual a zero. X igual a zero, né? Você olha, a tua h de x é 8, certo? Então, h de 0 é igual a 8. Logo, o a é 8, tá bom? Quando o a é 8, aí você vai substituir. Então, o h de x é igual a 8, b elevado a x. Eu quero saber agora quanto é o b. Aí você vem aqui e substitui. Por exemplo, o h, coloca aqui o h de 2, né? Quando é h de 2, certo? O h de 1 é mais fácil, né? Porque ficaria só b elevado a 1, tá bom? Pega aqui o h de 1. H de 1, quanto é? É 2, né? H de 1 é 2. Então, 2 vai ser igual a 8, b elevado a 1. Obviamente, daqui você pode tirar, né, que b é igual a 1/4, não é? Você tem 8b igual a 2. 8b igual a 2. Né? Daqui você tira, então, que b é igual a 2 sobre 8. Cancela todo mundo por 2. Isso dá 1/4. E esse 1/4 é exatamente esse fator aqui, ó, tá vendo? Esse fator que está multiplicando. Então, o que é que significa dizer isso? Que quando você constrói os pontos, a função exponencial é que o novo ponto que você está pegando, você está multiplicando por um fator. Tá? Tem um fator envolvido ali. Então, eu estou falando para vocês o seguinte, ó. Se você pegar, vou botar aqui em outra folha. Se você disser que a tua f de x é igual a a elevado a x, certo? Fazer mais simples. Quanto é a f de x mais 1? É fácil entender que isso aqui é igual a x mais 1. Só que a x mais 1 é a elevado a x vezes a elevado a 1, não é? Ou seja, isso aqui é igual a elevado a x. Mas a elevado a x é a própria f de x. Daqui você tira o seguinte, que a f de x mais 1 vai ser igual a vezes a f de x. O que é que significa dizer isso? Que esse a é um fator que você está multiplicando. Toda vez que você pega um termo a mais, você multiplica por esse fator. Tá? A função exponencial tem essa cara, né? Esse jeito, né? Tá claro para vocês, pessoal, isso aí? Ficou claro? Até o momento tá. Professor, Sim. Ou não? repete essa última parte aí pra mim. Repito, sim. É o seguinte, ó. Você tem que a f de x, certo? Eu tô supondo uma função qualquer, por exemplo, é 2 elevado a x, tá bom? A f de x é 2 elevado a x. Aí eu vou calcular a f de 1. F de 1 é 2, não é? F de 2 é 2 ao quadrado. F de 2 é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Só que 2 é a f de 1, não é? Então, isso aqui é a mesma coisa ser 2 vezes a f de 1. Ok? Ou seja, eu estou pegando x mais 1 e aqui x. Vamos cuidar da continuidade, por exemplo. Entendi. Né? A f de 3 é 2 a terceira. Isso aqui é a mesma coisa de ser f de 3 igual a 2 vezes 2 vezes 2. Só que 2 vezes 2 é a f de 2. Né? Então, isso aqui ficaria f de 3 igual a 2 vezes a f de 2. Só que isso também é a mesma coisa de ser igual a f de 3 vai ser igual a 2 vezes 2 vezes a f de 1. Tá vendo? Ó? Então, você tem um fator 2 vezes quando você tem uma diferença de 2. Ó. De 3 para 1, você estaria pegando x mais 2 e aqui o x, não é? Então, você tem dois fatores aqui, ó. Certo? Quando você pega só um fator, né? A diferença é só de um, você tem um fator. Belezinha? Dá para entender? Of course. Eu sim. Pronto. Então, vocês entendem que se eu escrever agora que você tem f de x igual a elevado a x, obviamente, se você pegar f de x mais n, fator n, certo? Você está pegando ali, né? Isso aqui vai ser igual a elevado a n da f de x, não é? É claro para vocês isso? Sim. Pronto.
Então, ó, esse N aqui com N inteiro, né? Pode ser qualquer N aí, tá? Belezinha até aí? Aí é o seguinte, ó, ele fez essa seguinte brincadeira, ele falou aqui que essa multiplicação, você sempre tem uma base aí relacionada a isso, certo? Você tira, por exemplo, pela curva de contaminação do COVID, né? Curva de contaminação do COVID é uma função exponencial, né? Todo mundo esperava que essa função exponencial decaísse como se fosse uma gaussiana, certo? Mas o crescimento dela inicial é uma função exponencial, ou seja, você tem um fator ali envolvendo ali, o quanto que uma pessoa pode contaminar a outra, e assim aquela pessoa pode contaminar a outra, e assim por diante. Só que aí você tem um fator, né? Por exemplo, se é uma pessoa contaminar duas pessoas, essas duas pessoas contaminam quatro. Essas quatro pessoas contaminam, aí vai dar. Cada uma contamina duas, né? Então daria 8, é isso? É isso. Pronto. Então vocês entendem que você teria uma função exponencial pensando no padrão de contaminação, né? É basicamente essa história, mas o esperado é que fosse uma função gaussiana, uma distribuição normal, que é também uma função exponencial, só que com uma diferença. A distribuição gaussiana é uma curva do tipo e elevado a menos x ao quadrado. Isso aqui eu estou pegando da forma mais simples possível, tá? Aí, quando você vai construir o gráfico dessa função, você observa que ele tem um crescimento exponencial, cresce, chega num pico, tá? Aí depois ele decresce. E ele tem uma determinada simetria. Obviamente, aqui vai ter uma média, que vocês vão ver. Isso aqui vai ser a média. Isso aqui é um desvio padrão, tá? Essa distância aqui seria um desvio padrão, né? Enfim, então eu esperava que isso tivesse acontecido com o isolamento social, né? Mas acabou não acontecendo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é decrescimento e crescimento da função exponencial. Primeiro, a função exponencial ela é escrita dessa forma, como a gente já passou, a gente já falou disso já, certo? Você sempre vai ter esse fator, né? O b elevado a x, esse aqui é o fator que você está multiplicando. Quando a é maior que zero, a é maior que zero, certo? Se a é maior que zero e b é maior que 1, então a função ela é crescente, certo? Onde b é seu fator de crescimento. Se o a é maior que zero e b é menor que 1, a função ela é decrescente. Ok? Ah, e se o a for negativo? Aí, se o a for negativo, você vem para cá, né? E vamos construir o gráfico aqui, olha o que é que acontece. Se o a é negativo, o lugar disso estar acontecendo aqui é como se você estivesse montando um espelho. Então, acontece ao contrário. Aí, ela faz isso aqui, ó. Ela faz isso aqui, ela vem com a negativo aqui, tá? A mesma função, só com a negativo. Ela faz isso aqui, certo? Ou seja, a imagem é toda negativa. E ela, no lugar dela crescer, ela está decrescendo, tá vendo? Ó? Quanto maior o x, menor a f. Então, você está decrescendo, né? É igual essa daqui, ó. Aqui, o b é negativo, por exemplo. Quando o b é negativo, b é menor do que 1, na realidade, né? O b quer ser negativo. B é menor do que 1, entre 1 e 0. Repara que está decrescendo, o x está aumentando e a função está diminuindo. O f de x está diminuindo, né? Então, se você colocar isso aqui ao contrário, você teria isso aqui, ó. Quando você tem um a negativo, você tem isso aqui, ó. Quanto maior o x, maior a tua função. Quanto maior o x, maior a tua função. Então, você teria um crescimento. Ok? Então, voltando aqui, a gente vai já esses gráficos aqui. Aí aqui eu achei muito engraçado isso aqui, porque você tem uma função exponencial dessa forma, né? O domínio, obviamente, são todos os números reais, ou seja, x pode adotar qualquer valor. X pertence aos reais, então x pode adotar qualquer valor, certo? O domínio. A imagem, né? Quando A é positivo, a imagem, ela é sempre positiva. Se o A é negativo, a imagem é sempre negativa, certo? Mas nesse caso aqui, ele adotou A igual a 1. Então, o A é positivo, certo?
Então, quando A é positivo, você tem a imagem sempre positiva. A função, obviamente, é contínua. Ela não é simétrica. Simetria está relacionado a você olhar... É como se você estivesse colocando um espelho e você está vendo o que você está vendo de um lado, você também está vendo do outro. Certo? Ela não é uma função par e nem é uma função ímpar. Ok? Aí, o que seria a função par, professor? Função par seria a f de menos x igual a f de x. Função ímpar, a f de menos x igual a menos a f de x. Isso é par, isso é ímpar. Né? Aí, o exemplo. Se você pegar ali, quanto é a f de menos x ali? A f de menos x vai ser igual a b elevado a menos x. Mas b elevado a menos x não é a f de x. B elevado a menos x não é menos a f de x. Então, ela não é ímpar e nem é par. Ok? Ela é limitada inferiormente, mas não é limitada superiormente. O que seria essa limitada? É você pensar nas assíntotas. Ou seja, quando o x aqui, se o x for positivo, né, ele vai para o infinito, essa função vai para o infinito. Mas quando o x é negativo, essa função ela nunca chega no zero. Por que ela nunca chega no zero? Você teria algo do tipo b elevado a menos 4. É 1 sobre b elevado a 4. Esse número é muito pequeno, pode ser próximo de zero, mas ele não é negativo. Você poderia ter b elevado a menos 100. B elevado a menos 100 é 1 sobre b elevado a 100. Esse número é muito próximo de zero, certo? Muito próximo de zero, né? Dependendo do valor de b. B igual a 2 aqui, por exemplo, você teria 2 elevado a 100. Então, essa divisão dá muito próximo de zero, mas não é negativa, tá? Então, ela é limitada inferiormente, mas ela não é limitada superiormente. Por quê? Porque quando o x vai para o infinito, né, por exemplo, b ao quadrado, com b igual a 2, se b for igual a 2, você teria 2 ao quadrado, isso aqui dá 4. b elevado a 10, se b é igual a 2, você teria 2 elevado a 10. Isso aqui dá 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1000, aqui é a memória, né? 1064, né? Então, você teria aqui 1064, certo? Olha, está aumentando, né? Mas não é limitado, eu posso ainda continuar aumentando esse x aqui e ele vai continuar aumentando esse valor, beleza? Então, quando o x tende a infinito, essa função ela tende a infinito. Logo, não é limitada. Ela não tem extremos locais. O que significa dizer extremos? São pontos máximos e mínimos. Ela não tem. Ela tem uma assíntota horizontal em y igual a zero. Lembra daquela história que eu falei para vocês? É muito próximo de zero, mas não é zero. Ela não tem assíntotas verticais. Beleza? Né? Então, com b maior que 1, ela é crescente. Com b menor que entre 0 e 1, ela é decrescente. Né? Como a gente já conversou já. Ok? E aqui está o gráfico, certo? Dessas funções. Da função, né? Aí ele pede aqui para descrever o gráfico da função. Descreva como transformar o gráfico da função no gráfico da função dada. Aí, vamos lá. Vamos brincar isso aqui. Oh, tá claro, né? É, 1024, né? Foi mal. Aqui, vamos lá. GeoGebra. Tem alguma dúvida, pessoal, até agora? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar, tá? Podem perguntar, podem me corrigir. Já falando rápido demais também, vocês podem falar. Aqui não, aqui. Vamos lá, aqui eu quero 2. Cadê a bichinha? De botar aqui os coisas.
Faz análise multivariada também, univariada, olha aí. Legal, não sabia disso não, cara. Quero 2. Cadê o bichinho de botar elevado aqui? Alguém sabe dizer como é que coloca isso aqui? Vamos lá de novo aqui, GeoGebra aqui. É porque você tá em outra cor diferente, não é não, professor? Aí aqui. É, deve ser, cara. É esse daqui, né? Não. É que você tá lá em cima tá barra Classic. É pra ser barra Calculator. Ah, é? Rapaz, aqui no meu é. É esse daqui, né? Deve ser. Não, acho que porra é essa. Eu queria botar aqui só pra mostrar pra vocês, mas enfim. Vamos ver aqui. Tá aí, Ah, ó. que bosta, né, mano? Ó, mas tá saindo o bichinho aqui, ó. Ó, sai do meio, cara. Sai do meio. É. Ah, tá aqui, ó. Quer ver? É. Ah, é 2 elevado a x, certo? Tá vendo aqui, né? 2 elevado a x, certo? É esse gráfico, tá? Aí agora eu vou colocar 2 elevado a x menos 1. Menos 1. O que foi que aconteceu? Ó, o 2 elevado a x, 2 elevado a x, ele passa no 1. Tá vendo, ó? Ele passa exatamente no 1. Quando você tira 2 aqui, por exemplo, se eu tirar 2 elevado a x menos 2, ele passa aonde? Tá? Então, ele dividiu isso aqui, ele vai passar isso aqui em mais ou menos 1/4, que é o 0,25. Se você tirar 1, ele vai passar isso aqui em mais ou menos 1/2. Certo? Toda vida que você tira, acontece isso. Se você colocar, ou seja, se você colocar mais, vou botar aqui mais 3, tá? Então, no lugar dele passar no 1, ele vai passar lá no, acho que é no 9 ou é no 8? No 8. Por quê? Porque você está multiplicando por um fator. Esse 2 elevado aqui, a tal coisa aqui, é como se você estivesse multiplicando por um fator. Vamos ver lá aqui, ó. Qual fator seria isso? Ó, você está fazendo f de x igual a 2 elevado a x, certo? Se você pegar f de x, agora uma g de x, na realidade, né, que você transformou, e dizer que essa g de x é 2 elevado a x mais 3, esse mais 3 aqui funciona o seguinte, ó, que é 2 elevado a x vezes 2 elevado a terceira. Né? Ou seja, você teria aqui, então, um 8, né? Então, seria 8 vezes 2 elevado a x. Quando x for 0, você vem para o 8. Né? Se você tiver, então, h de x igual a 2 elevado a x menos 3, você tem, então, 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 3. Ou seja, você vai ter 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 2 a terceira, que é 1 sobre 8. Então, você vai ter 1 sobre 8, 2 elevado a x. Tá vendo que agora o termo que ele vai passar é 1/8? Né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, vamos tirar 3, ó. Menos 3. O que aconteceu? Cadê? Dá o Enter. Ó, foi lá para o 0,12, ó. Certo? 0,25. 0,125, na realidade. Né? Beleza, pura? Deu para entender isso? Deu para entender, então? Sim, senhor. Pronto. Então, quando você tem um expoente, acontece isso. E se você tiver isso aqui, ó? Se você tiver, por exemplo, 8 vezes. Esse 8 aqui, eu vou botar 8 não, vou botar 4, por exemplo. 4 vezes. Olha só, esse fator aqui, ele vai mudar também essa parte do gráfico aqui, ó. Certo? E aí, professor? Ou não? O Bruno tá pedindo para repetir a parte do gráfico porque ele caiu. Certo. Qual a parte? Toda?
Bom, Bruno, é o seguinte, ó. Tá escutando, não tá? Ele perguntou por que que era Acho que é 0,75. na parte que o senhor for escrever, a partir dali. Ah, bom, aqui, você tem a função f igual a 2 elevado a x, certo? Essa função, ela tem um gráfico, você já viu esse perfil, tá? Se eu fizer a mudança aqui no expoente, essa mudança no expoente, a única coisa que ele vai mudar é aonde corta no eixo y. É isso que eu quero dizer para você, né? Por exemplo, se eu fizer a mudança no lugar de ter x, eu colocar x mais 3, vai ficar x mais 3, né? Repete a base, né? São os expoentes, né? Isso que faz. Então, voltando lá, aquela ideia, você teria a mesma base elevada a x, mesma base elevada a 3. 2 elevado a 3 é 8, então você teria 8 vezes 2 elevado a x. Então, no lugar de você estar passando, por exemplo, aqui você está passando, quando x era igual a 0, né? F de 0 é 1. No lugar de você estar passando em 1, a g de 0 vai ser 8. Você vai estar passando no 8. Né? Quem é esse 8? É 2 a terceira. Tá? No lugar de você, se você não tiver x mais 3, se você tiver x menos 3, quando você tem x menos 3, você repete a base, coloca o primeiro expoente, coloca a base, o segundo expoente. Isso aqui é a mesma coisa de 2 elevado a x, vezes 1 sobre 2 elevado a 3. Isso aqui, 2 a terceira é 8, né? Então, ficou 2 elevado a x sobre 8, tá? Então, você está fazendo o mesmo gráfico, que estaria passando em 1, só que agora é 1 vezes 1 oitavo. Então, no lugar dele passar em 1, ele vai passar em 1 oitavo, certo? Belezinha? Então, esse papel de soma aqui é o mesmo papel de você fazer o seguinte, ó, se você tiver f de x igual a 2 elevado a x, e agora você pega uma g de x, e pega dizendo que é 5 vezes 2 elevado a x, né? No lugar de passar em 1, ele vai passar em 5, tá? Se você pegar aqui 5 elevado a x mais 1, aí vai ser 5 vezes 2 elevado a x vezes 2, né? Então, isso aqui dá 10. Então, no lugar dele passar no 5, ele vai passar no 10. Belezinha? Então, esse número aqui é um número onde o gráfico toca o eixo y, tá? Quando x for igual a 0, esse é o número que o gráfico toca no eixo y. Somar aqui traz esse efeito. Essa soma aqui traz esse efeito, tá? Essa mudança é onde corta o eixo y. Beleza? Vamos fazer de novo aqui, ó. Tá aqui mais. Tá aqui mais. Assim não. Joel, Não. pode chamar isso de progressão geométrica? Pode, cara. Não é uma progressão geométrica, na realidade, não é um exponencial, né? Pode sim. Ó, se você botar aqui mais 5, o que acontece? Eu estou esperando, então, que se eu colocar mais 5, vou colocar mais 5 não, que é grande, né? Coloca mais 2. Tem alguém entrando aqui. Aí, Larissa. Ó, se você colocar 2 elevado a x mais 2, certo? Veja bem o que aconteceu. Ele vai passar no 4, não é? Por que ele vai passar no 4? Porque isso aqui você pode escrever como sendo 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. Aí você vem aqui, olha, passando no 4. E se eu não tivesse 2 aqui, ó? Esse mais 2 aqui, ó? Eu tiver só assim, ó. 2 elevado a x. E aqui eu tiver o 4, ó. 4 vezes 2 elevado a x. O que é que acontece? Não mudou nada, certo? Então, você aumentar 2 aqui, significa dizer que você está modificando esse fator. Mas se você tiver assim, ó. Agora, vamos lá. Você tem o mesmo 2 elevado a x, tá? É o mesmo 2 elevado a x. A mesma coisa. Eu vou botar o expoente agora. E vou pegar esse expoente e vou multiplicar por 2, ó. Vai ser 2x. Veja o que é que vai acontecer. Ele vai, obviamente, ele vai passar por 1, mas ele cresce mais rápido. Ou seja, ele faz essa curva mais rápido. Ele vai ficar mais próximo de cá. Se eu botar aqui 5, aqui, por exemplo, no lugar do 2, eu vou botar 5, ó. Vou botar 5, ó. O que é que acontece? Vou dar o Enter agora. Estão vendo, ó, que ele vem mais para cá? Certo? Então, ele tem uma curva de crescimento maior. Então, o que acontece com esse cara aqui, esses 5 aqui, se eu botar 10 aqui, por exemplo, ele está aumentando a minha curva de crescimento. Tá? Então, ele está acelerando. Quanto mais rápido ele vai crescendo. Ó. Botei 100. Ó. O que é que acontece aqui?
aí próximo, muito próximo do eixo Y, tá vendo? Como se você estivesse formando o eixo Y. Isso daqui é bem próximo à função delta, né? Função delta de Dirac, mas isso vocês não precisam saber, não. Se eu botar isso aqui como sendo assim, só para mostrar, é legal isso aqui. É o quadrado. É isso mesmo, vamos lá. O que acontece? Acontece isso aqui, ou seja, essa função, né, não é a delta de Dirac específica, né, obviamente, mas se fosse a delta de Dirac que é 1000, que daria para ficar mais ainda, maior ainda, só que ele vai só até 1 aqui, né, por conta dessa base aqui. Se eu botar aqui no lugar desse 2 eu colocar o E, ficaria melhor, mas enfim, tá bom. Então, essa função exponencial aqui, né, isso aqui é uma função simétrica, né, como vocês podem observar, tem um negativo aqui, tem x ao quadrado aqui, né, ela é zero em qualquer outro ponto, menos em zero, certo? E quando você vai calcular a integral dela, né, que você vai calcular a área dessa função é igual a 1. Então, a área do gráfico abaixo é igual a 1. Isso é bem legal. Né, mas isso vocês não precisam se preocupar com isso, não. A única coisa que eu quero mostrar para vocês, né, o essencial, é que quando você tem uma base, pega essa base, elevou ao expoente x, certo? Se você elevou ao expoente x, fez o gráfico, né? Obviamente, ele vai passar em 1, dessa forma como está. Qualquer valor que eu botar aqui multiplicando, é o valor que ele vai modificar aqui no eixo y, tá? Então, se eu colocar aqui menos, eu vou colocar aqui menos 5, né? Menos 5, fechei aqui, ó. Menos 5 vezes isso, tá? Você tem menos 5. Repare o que é que acontece quando você coloca menos. Ele saiu dali e veio para cá. É como se você estivesse colocando um espelho no eixo X e ele está pegando o que ele está vendo no eixo Y e trazendo para o eixo X, né? Está pegando assim, né? Fazendo fazendo a imagem, né? E outro detalhe, ó, ele está passando aonde? O ponto está passando aonde? Em menos 5. Certo? Então, tudo que você está multiplicando aqui, vai estar passando aqui, ó. Se eu colocar mais um aqui, ó, vir aqui, colocar mais um, né? Ele vai passar lá no menos 15. Por que que ele vai passar no menos 15? Porque colocar mais um é a mesma coisa de 3 elevado a x vezes 3. E 5 vezes 3 é 15. Então, ó, olha só o que foi que aconteceu. Está passando lá no... Está tocando em qual ponto? Todo mundo entende que ele está tocando no 15. Certo? E se eu colocar menos 1? Esse menos 1 só modifica, a única cor que modifica é a 1 que está passando no eixo X, ó. Que agora vai passar em 5 dividido por 3. E 5 dividido por 3 é 1,6666. Tá? Beleza pura até aí, pessoal? Tirou o sinal de negativo, o que é que acontece? Né? Obviamente, é como se você tivesse colocado o espelho e você vai ver agora para o lado positivo. Tá? Botou aqui um fator aqui, botou o fator 3, por exemplo. Quando esse fator é maior do que 1, ele acontece porque ele fica mais próximo do eixo Y. Se esse fator é menor do que 1, ó, menor do que 1, tá menos 3. Ele vira para o outro lado, né? Vamos botar aqui, não menos 3, vamos botar aqui, eu quero um fator menor do que 1, 0,5, tá? Veja o que é que vai acontecer com 0,5. Tá vendo que ele afasta mais ainda do eixo Y, certo? Vou tirar esse menos 1 aqui só para vocês não se confundirem mais. Ele vai passar no 5, obviamente, né? Porque o 5 está aqui, certo? Ele vai passar no 5. Mas esse cara aqui, ó, esse fator aqui, ó, quando eu tenho 1, observe o perfil dessa curva. Se eu tiver 1, né? Vai acontecer isso. Beleza, né? Então, ele está próximo. Se eu diminuir, se eu botar aqui, por exemplo, 0,2, né? 0,2, que é 1/5, olha o que vai acontecer. Ele enlarguece, certo? Ele demora um pouco mais a crescer. Beleza pura? Vocês estão entendendo o que eu quero falar, né? Ixi, Tá só o filé, mano. tá só o filé, né? Então, pronto. Bom,
Então, essa parte gráfica a gente já conseguiu entender, né? O que é que acontece quando você pega esse fator aqui? Esse fator modifica quem? Aonde está passando. No lugar dele estar passando no 1, ele vai passar no 1,5, né? Esse fator negativo, o que é que acontece? Ele é como se você tivesse um espelho, tá? Então, ó, veja aqui, ó, o fator de 1 para 1,5, o que é que aconteceu? Ele fez isso aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. No lugar dele passar no 1, ele passa no 1,5. É o mesmo gráfico, só que no lugar dele passar no 1, ele vai passar no 1,5, tá? O outro, ele coloca aqui 2 elevado a menos x. No lugar dele estar para cá, ele vai estar para cá, né? No lugar dele estar para cá, ele vai estar para cá, quando o x é negativo aqui, ó. Não é que o 2 seja negativo. Se o 2 for negativo, aí é pelo lado contrário, tá? Então, faltou uma coisa aqui para mostrar para vocês, ó. Tá aqui, deixar só 3 elevado a x, só para a gente poder fixar as ideias. Tá igual 3 elevado a x. Vocês estão vendo aí, né? 3 elevado a x. Ó, tá desse lado, tá desse jeito. Se eu colocar o menos aqui, ó, no lugar dele estar crescendo, ele vai decrescer. Ó, é a mesma função, só que o lugar dele tá para cá, ele vai estar para cá. O espelho agora é como se o espelho fosse no eixo y, né? E quando o negativo é no 3, né, o 3 aqui que seria no 1, né? O fator é 1, tá vendo? Quando o negativo é ali, vocês vão perceber que você coloca o espelho no eixo x, ó. Então acontece isso aqui, ó. Tá vendo? Beleza? Então, dando continuidade lá, a gente definiu já esses gráficos. Essa parte também a gente já definiu não, que é o e elevado a x, né? Aí agora vai entrar a parte interessante, que é o número de Euler, certo? Esse número de Euler, né, é como se fosse a tua base. Tua base B é o número de Euler, tá? É um número especial, obviamente, e tem como demonstrar como é que se chega a esse número, tá? Eu vou mostrar para vocês depois. Esse número tem a mesma função que b elevado a x, só que maior que 1, porque esse número, se não me engano, é 2,7, 2,7 alguma coisa, certo? Aí você tem como definir ele como sendo um limite, vocês vão ver isso com mais calma em cálculo, isso aqui é um pouco complicado até chegar lá, até demonstrar, tá? Porque você vai demonstrar que isso é menor do que alguma coisa, maior do que alguma coisa, aí usa o teorema do confronto para poder chegar a esse resultado, tá? Então, ele pega essa definição, né, ele vai mostrando aqui, ó, por exemplo, quando você tem 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando for igual a 1, né? X igual a 1, o resultado aqui é 2. X igual a 10, o resultado é 2,5. X igual a 100, o resultado é 2,70. 1.000, 10.000, 100.000. Então, fica aqui, ó, 2,71, 8, 2,6, e assim por diante. Tá? A função exponencial, né? Então, tem um número irracional aqui, esse né, que a base é. Tá? Então, no geral, a função ela pode ser escrita como sendo o quê? Algo do tipo A vezes E elevado a kx, certo? Esse K pode ser positivo, pode ser negativo, tá? E o E é como se fosse a tua base. Então, tua base é o logaritmo natural. Então, quando o A é maior que zero, aqui os dois casos, o A é maior que zero, tá? Aqui, obviamente, esse ponto é onde está passando, é o ponto A, certo? É o ponto A. Esse ponto bem aqui é o ponto A, tá? O K é esse fator de crescimento, da quanto é que está afastado daqui ou quanto é que está afastado daqui. Aqui é o caso onde K é menor do que zero, né? K negativo. Aqui é o caso onde K é maior que zero, K positivo. Quando K é positivo, a função está crescendo, ou seja, você aumenta o X, aumenta o Y. Quando K é negativo, você aumenta o X, diminui o Y, tá? Então, o ideal é tu fazer com K, com K positivo, K negativo, né? E fazer com A positivo, que aí qualquer coisa tu coloca só o espelho aqui e tu faz a parte negativa. Se o A for negativo, por exemplo, acontece isso aqui, ó. Né? A negativo, acontece isso aqui, ó. Belezinha? Né? Acontece o inverso. É como se você estivesse colocando um espelho. É isso mesmo. Então, depois da gente fazer essa brincadeira, né?
tem essas funções, obviamente. Aqui ele faz a mesma brincadeira que a gente já fez. A única diferença é trocar o E. Aí, funções de crescimento logístico. Legal. Uma função de crescimento logístico, né, pode ser escrita da seguinte forma. Você tem um C, 1 mais A vezes B elevado a X. Isso aqui é a função exponencial, né? Só que dentro dessa função exponencial, você também tem essas constantes aqui. Então, no geral, isso aqui é uma função exponencial, né? Onde C é o limite de crescimento. Então, você tem um limite de crescimento logístico, obviamente, né? Aí, você pode ter essas dois tipos de função, tá? Você pode ter o crescimento logístico, então, como sendo C sobre 1 mais A vezes B elevado a X, né? Ou C sobre 1 mais A vezes E elevado a menos KX. Ok? Então, dando continuidade aqui, eu acho que ele vai passar um exemplo agora. Né? Ó, por que é o por que é um fator limitante o C? Quando você bota x tendendo a mais infinito, obviamente o resultado da tua f de x vai para zero. Só que isso aqui a gente precisa entender limites primeiro para poder estudar isso, tá? Aí eu não vou passar isso para vocês, mas o que a gente pode entender aqui, por exemplo, se você colocar aqui, né? Se você colocar aqui x igual a 10, por exemplo, você vai ter 1 sobre e elevado a x, né? Aí isso daqui, se eu pegar, vamos lá. Como é que eu faço para escrever isso aqui? Como é que eu faço para mostrar isso aqui para vocês sem precisar de limite, né? A f de x é igual a c 1 mais a e elevado a menos kx. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por e elevado a kx, só para ver uma coisa. E elevado a kx é elevado a kx. Então, isso aqui vai ficar c vezes e elevado a kx dividido por e elevado a kx, né, que é a elevado a kx vezes 1, mais, obviamente, mais a, né, porque e elevado a kx é elevado a kx vezes e elevado a menos kx, obviamente, isso aqui daria igual a e elevado a menos kx mais kx, certo? Isso aqui dá zero, e elevado a zero é 1, então vai ficar c e elevado a kx sobre e elevado a kx mais a, né? Beleza pura até aí, pessoal? Tranquilinho, né? Então, ótimo. Então, fica c e elevado a kx dividido por e elevado a kx mais a. Aí eu vou fazer uma brincadeira, o seguinte. Se você imaginar que x é muito grande, né? Obviamente, esse número aqui, ele tende a ser igual a e elevado a x. Né? Se o x é grande, né? X é grande, certo? Tipo, se x for igual a 1000, e esse número aqui é um número fixo, por exemplo, 1, né? 1000 mais 1 é 1001. Não tem muita diferença do 1000. Então, é aproximadamente esse número aqui, não é? Certo? Com x, quer dizer, né, que o x é elevado a 1000, né? O x é igual a 1000. Então, você teria e elevado a 1000, isso aqui daria um número muito grande. Certo? Esse número muito grande mais 1 não tem quase nada de influência. Então, esse resultado de baixo, né, quando x é grande, e elevado a kx mais a, isso daqui é aproximadamente e elevado a kx. Certo? Então, para x grande, então, quando a f for a x grande, né, o que é que acontece? Vai ficar c vezes e elevado a kx dividido por e elevado a kx. E elevado a kx sobre e elevado a kx se cancela e o resultado ficou c. Tá? Então, basicamente, o que a gente está fazendo é estudando o limite dessa função. Né? Então, quando x é muito grande, a f de x ela tende ao resultado c, quando x é muito grande. E esse resultado c, ele é um limitante. Tá? Então, tua função é limitada superiormente. Beleza pura? Ficou claro para vocês? Que esse c é o limite de crescimento. Por quê? Porque o c é o limite da tua função. Tá?
Aí aqui, obviamente, que vocês já colocaram, né? Isso aqui também pode ser taxa de crescimento populacional, né? Se você tem uma taxa de crescimento populacional no sentido de o número de pessoas que nascem ser maiores que o número de pessoas que morrem, né? Se isso acontece, então o número de gravidez é maior do que o número de pessoas que chega a falecer, você teria, então, uma função exponencial envolvendo isso aí. Se vocês observarem, né? Aqui eu tenho que mostrar esse dado para vocês, né? Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Né? População mundial, século XVIII. Pegar do século XVIII, vamos ver aqui, ó. A população mundial chegou a 603 milhões de habitantes em 1700, né? Aí houve um acréscimo de 397 milhões para o século XVIII e um acréscimo de 563 milhões, né? Vamos ver aqui esse gráficozinho aqui, cadê? Então, você tinha 115, 118 milhões em 2000, em século XV, século XVI, né? Aí vai aqui, você tem esses acréscimos aqui, ó, você tem a variação da população mundial, né? Tem a variação, na realidade, né? Certo? Aí, no fim das contas, olha o que foi que aconteceu quanto à variação, né? Tá? Então, você tem uma taxa de crescimento, e essa taxa de crescimento é exponencial, principalmente do século XIX não, né? Século XX e século XXI, certo? Ou seja, a gente vai ter uma superpopulação, tá? Aqui, vamos ver aqui, isso aqui está dando o que vai vir aqui. Aqui já tem uma previsão de 2093, né? Em 1804 estava aqui, e aí vai. Mas, enfim, vocês entenderam que o crescimento da população, né, é um crescimento exponencial, tá? Então, você tinha aqui, século XVIII, aqui está dizendo que tinha 1 bilhão, século XIX, 2 bilhões, e hoje a gente tem quase 8 bilhões, né? Que é o que vai chegar em 2024, segundo aqui o artigo, né? Tá? E o mais complicado disso tudo não é o crescimento populacional, né? O mais complicado de tudo isso é você pensar nos recursos que estão sendo usados. Os recursos naturais hoje, a gente está acabando eles no mês de julho, né? Ou seja, você extrai da natureza a produção até o mês de julho já. E todo o resto que você vai extrair durante o ano, você não tem condição mais de recuperar. E isso também é um decrescimento exponencial, o que significa dizer que daqui a pouco a gente vai chegar num ponto que não tem mais como recuperar a produção do ano inteiro. Você produz por um ano e tudo aquilo que você produziu durante aquele ano, você não tem como recuperar. O planeta não tem como recuperar. Né? Isso é bem pesado também. Tá? Então, o modelo de crescimento da população, né, que também é um modelo de juros, certo? É o mesmo modelo de juros composto. Você tem o seguinte, né? O modelo de crescimento da população é um P de T vezes um P0, que é a população inicial, e aqui você teria uma taxa, né? Essa taxa aqui. Então, ele fala aqui, ó, que é o crescimento da população P é modificado a uma taxa percentual constante R a cada ano. Então, você tem aqui um R, que é a taxa, certo? Obviamente, P é a população, P0 é a população inicial, R é expresso em um número decimal, né, que é a taxa, certo? E T é o tempo em anos, ok? Daqui a pouco a gente faz algum exercício. E a mesma história, a mesma expressão para a taxa de juros, tá, pessoal? É a mesma expressão, juros compostos. Então, vamos lá, vamos verificar. Conclua-se um modelo da população em função do crescimento ou decaimento exponencial, enquanto a taxa ou decaimento, certo? São José, a população no momento é 7, 8, certo. Então, a população em São José é 782.248 vezes
que é 1 mais o R, certo? 1 mais a taxa de crescimento. Quanto é a taxa de crescimento? Que é essa taxa tem a ver com o número de pessoas que nascem, o número líquido, né, de pessoas que tem, né, no fim das contas, que é o número de pessoas que nascem menos o número de pessoas que morrem, que é 0,136 aqui que ele colocou, certo? Isso elevado a t, né? É 0,0136, não? 0,0136, exatamente. É exatamente. Corretíssimo. 1 mais 0,0136. Isso aqui é elevado a t. Né? Aí dá esse resultado aqui, obviamente, né? Aí ele fala que, então, você tem que o R é maior que zero. Se o R é maior que zero, certo? Significa dizer que a função está em crescimento. Se o R é menor do que zero, significa dizer que a função está em decrescimento. Ok? Então, ele fala que o R é maior que zero. E ele é maior que zero, 0,0136. Aí você multiplica por 100, né? Você pega 0,0136. Se multiplicar por 100, você tem um percentual de crescimento, né? Se esse número aqui for negativo. Se o R for positivo, você tem um percentual de crescimento. Se o R for negativo, percentual de decrescimento. Aí você multiplica por 100, obviamente isso aqui dá 1,36%. Então, por ano, a população cresce 1,36%. Aqui, como o R deu negativo, porque aqui, ó, tá vendo? Deu menor do que 1, isso aqui, ó. Se é menor do que 1, o R é negativo, certo? Então, como o R deu negativo, você faz a subtração, né? É 1 mais R é igual a isso aqui. Da onde foi que saiu? 142, tá certo. Então, isso daqui dá 1,42 de taxa de decrescimento. A taxa, toda vez que você fala de taxa, obviamente vai estar em percentual, tá? E percentual é você multiplicar por 100 ou dividir por 100. Ok? Determine a função exponencial com valor inicial igual a 12 e taxa de crescimento de 8% ao ano, certo? Então, a função P de t é 12, porque o valor inicial é 12. A taxa de crescimento é 8%. 8 dividido por 100, isso aqui é 0,08. Correto? V elevado a t. É fácil entender que isso aqui, então, vai ser 12 vezes 1,08 elevado a t. Tá? Então, a função está aqui. Só que ele, com h de t, ele colocou x. Né? Belezinha, pessoal? Deu para entender isso aqui? Tá fácil, né? Tá muito Sim, fácil. professor, dá para entender, sim. Ótimo. A mesma coisa acontece com o crescimento de bactérias também, né? É a mesma história, por exemplo, do crescimento do vírus, né? Vírus de Covid, entre outros vírus também. A gente tem também a mesma história. Isso também é um crescimento populacional, e esse crescimento populacional de bactérias também é uma função exponencial, tá? Professor, a meia-vida dos elementos também é algo exponencial? Tá aqui. Né? Modelagem de decaimento radioativo também é crescimento exponencial, decrescimento, no caso, né? Eu nem tinha lido, ó. Pois é. Mas é também, sim. Aí, esse tempo de meia-vida é você imaginar, porque tem a opção de você ter metade do tempo percorrido, né? E você tem a função dar o valor da metade da função original. Que aí eu não lembro se é meia-vida ou vida e meia, coisa assim. Né? Suponha que a meia-vida, porque tem uma diferença, entendeu? Sobre um ou outro, eu não lembro qual é a real diferença. Se é o tempo, se é a metade, né? Metade do tempo, ou se é a metade do valor da função. Suponha que a meia-vida de uma certa substância radioativa é de 20 dias. Meia-vida, né? É de 20 dias. E que existem 5 gramas presentes inicialmente, enquanto o tempo até existia 1 grama de substância. Né? Aí ele colocou aqui, ó, o tempo de meia-vida
se o tempo, se tem tempo em dias, o tempo de meia-vida será t sobre 20. Por que é t sobre 20? Porque ele está pegando o tempo de meia-vida, ou seja, o tempo, né, sobre 20, porque foi o tempo que chegou até a meia-vida, tá? Então, ele chegou à meia-vida após 20 dias, certo? Então, ele tinha 5 gramas. Então é o valor inicial dividido por 2, tá vendo? O valor inicial dividido por 2 é o tempo de meia-vida, então a metade foi consumida, certo? O valor inicial dividido por 2, isso aqui dá 5,5, né? 2,5, na realidade, né? Aí você vai ter 5 vezes, que é o tempo inicial, a taxa de crescimento, né? E o tempo de meia-vida. Ok? Vamos ver aqui se dá para a gente entender isso melhor. Vamos ver aqui se tem algum material melhor para a gente poder entender. Decaimento radioativo. Função exponencial. Que também tem a ver com química, né, obviamente. Isso aqui é besteira, 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 besteira. Não, acho. Aqui ele está dizendo o seguinte. Vamos da aplicação matemática da química, por usamos de funções exponenciais, materiais radioativos. Tal. Esse não consiste basicamente de um átomo que tiver um núcleo muito energético, ele tende a se estabilizar, liberando excesso de energia em forma de partículas e ondas, né? Ok? As partículas liberadas são conhecidas como radiações alfa e beta, ok? As ondas eletromagnéticas são denominadas de raio gama, beleza? Meia-vida é o tempo necessário para que a atividade radioativa de um elemento seja reduzida pela metade, ou seja, meia-vida é como se você estivesse pegando o valor inicial e reduzindo esse valor inicial à metade, né? Esse valor inicial em relação à sua radioatividade, especificamente. O período de meia-vida, né, de um elemento, apenas a metade de seus átomos apresentam radioatividade. Ou seja, após o primeiro período de meia-vida de um elemento, apenas a metade de seus átomos apresentam radioatividade. Após o segundo, obviamente, um quarto, após o terceiro, um oitavo, após o próximo, um nono não, né, 1 sobre 16, assim por diante. Observe que esse fenômeno, meia-vida, característico de elementos radioativos, apresenta um comportamento de função exponencial, tá? Então, o primeiro tempo, vamos dizer que ele tenha X, né, vamos dizer que ele tenha X gramas, ou X átomos são radioativos. No próximo, agora, depois do primeiro tempo de meia-vida, ele tem X sobre 2 átomos radioativos. No segundo tempo, ele vai ter X sobre 4. No terceiro, X sobre 8. E assim por diante. Mas vocês entendem que isso aqui é a mesma coisa de ser X sobre 2, ou a gente pode colocar isso como sendo um meio, né? Ou pode colocar isso como sendo 2 elevado a menos 1, vezes X. Depois, 2 elevado a menos 2, vezes X. Depois, 2 elevado a menos 3, vezes X. E assim por diante. Todo mundo entende isso que foi feito? Tá? Então, de forma geral, você pode escrever isso como sendo N, onde o número de átomos radioativos é X sobre 2 elevado a T. Opa, beleza. N é X sobre 2 elevado a T. Né? X sobre 2 elevado a T. E esse 2 elevado a T representa o quê? O período de meia-vida. Tá? Se é o primeiro período, se é o segundo período, se é o terceiro período, e assim por diante. Então, a gente tem esse primeiro detalhe. Aí, vamos lá, dando continuidade aqui, ele fala o seguinte. A expressão representa uma função exponencial, né? Um elemento químico radioativo, né?
possui 64 átomos, 64 átomos radioativos. Beleza. Então, o X dele, que é o número inicial, né, é o número de átomos radioativos, possui hoje 64 átomos. Sabendo que seu período de meia-vida é de 15 dias, o período de meia-vida é de 15 dias. Então, você tem 15 dias, você tem 64 átomos radioativos, atualmente, né, e o período de meia-vida é 15 dias, o primeiro período. Então, quanto ele terá após 3 meses? 3 meses. Certo? Aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer a seguinte coisa. Então, primeiro, ele já anotou as informações, certo? Ele vai substituir o x por 64, né? Ou seja, você vai ter n igual a 64, que é o número de átomos que vai restar, que após um determinado período é o número de átomos que vai restar. 2 elevado ao número de períodos. Só que um período ocorre a cada 15 dias. A cada 15 dias ocorre um período. 3 meses significa dizer que tem 3 vezes 30, né? 30, em 30 dias tem 2 períodos, que é 15, 15. Então, você teria 3 vezes 2, 6 períodos. 6 é 2 elevado a 6. Né? Obviamente, 2 elevado a 6 é 2 vezes 2, dá 4 vezes 2, 8, 16. Vamos lá, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então, isso aqui vai ficar 64 por 64, que isso aqui é igual a 1. Então, sobra um átomo radioativo após 3 meses. Tá? Nesse formato aí, né? Obviamente, né? Belezinha, pessoal? Deu para entender? Ficou claro? Aqui ficou melhor. Ficou claro, pessoal, para vocês? Sim, professor. Ótimo. Bom, vamos lá fazer alguns exercícios. Deixa eu ver aqui. Beleza pura. O que é isso aqui mesmo? 2 pontos. Ah, o número de Euler, né? Eita. Apaga isso, por favor. Tem gente que realmente mal vendo isso para apagar isso aqui. O que é isso mesmo, hein? Pelo amor de Deus, apagar isso. Tem que revisar os A gente comentários. tava falando da prova de circuitos. Tá. Aqui eu tô perdido aqui nos comentários de vocês aqui, obviamente. Vou logo por último aqui. Acabou. O chat virou da terapia do nada. Que bom, cara. Que bom que virou terapia. Também é necessário. Por incrível que pareça, nesse momento a gente precisa também de terapia. Vamos resolver alguns exercícios, tá? Aí a gente vai finalizar a aula e amanhã é só logaritmos. Joel, paga a minha terapia e eu digo se esperava ou não. Rapaz, aí eu vou te responder, Bruno. Paga a minha terapia e eu digo se esperava ou não. Se você quiser conversar, meu filho, pode mandar mensagem lá no privado, lá a gente conversa de boa, cara. Eu posso ser seu terapeuta. Acabou a aula por hoje, professor? Não, vou resolver alguns exercícios ainda. Só olhando. Tá. Pode mandar, cara. Pode mandar mensagem aí de boas aí, que a gente conversa de boas. Tá? O papel do professor não é só dar aula também, não. Bom, então esses exercícios aqui, esses primeiros a 4 aqui, eu acredito que isso aqui seja fácil, né? Que vocês consigam fazer. Por exemplo, a raiz cúbica de 125 dividido por 8. Obviamente, isso aqui, se a gente for simplificar, é 5 ao cubo dividido por 2 ao cubo. Isso elevado a 1/3. Logo, é fácil que é 5 sobre 2, não é? Então, é fácil fazer esses exercícios aqui. É tranquilo, é de boas. Esses outros aqui também é só aplicar. Isso aqui daria 3 elevado a menos 8.
E aqui seria b elevado a 15, né? Que é só multiplicar esses dois caras, certo? Então, isso aqui também é fácil de ser feito, né? Não é novidade. Nos conversa porcentagem na forma decimal. Ah, isso aqui é besteira, né? Ah, isso aqui até que dá vai ainda, que isso aqui é a forma da gente aprender também logaritmos. Aqui, para descobrir b ao quadrado, é só pegar que b ao quadrado é igual a 160 dividido por 40, que isso aqui dá 16 dividido por 4, isso aqui dá 4, logo é fácil que b é igual a 2, né? Ou mais ou menos 2, na realidade. Pode ser mais ou menos 2. Tá? E b ao cubo que faz do mesmo jeito, isso aqui é besteira. Vocês conseguem fazer esses exercícios aqui de boas. Agora, aqui ele pede para identificar se são funções exponenciais ou não, tá? É fácil entender que essa primeira é falsa. Essa primeira não é uma função exponencial, porque aqui você tem uma função polinomial de grau 8. Essa segunda é uma função exponencial, que é uma função exponencial. Isso aqui é só um número, então é uma constante. É essa daqui. Eita, pau. Eu não acho que isso aqui seja uma função exponencial, não, tá? Mas legal, cara. X elevado à raiz de x. A questão é interessante. Dá para passar isso. X elevado a 1/3, né? 1,3. Isso aqui é uma função, não é uma função exponencial, tá? Então, só para dizer quem é função exponencial e quem não é. Aí, isso aqui é para calcular o valor exato da função, para x igual a 0, para... Isso aqui é só substituir, isso aqui é besteira. Isso aqui é para ver a transformação do gráfico, coisa que a gente já discutiu já anteriormente. Né? Isso aqui eu não quero. Ah, quero ver esse tipo de exercício aqui. Verifique se a função dada é de crescimento ou decaimento exponencial. Descreva o comportamento em cada função nos extremos e no domínio. Bom, aqui você tem, ó, esse cara negativo, tá? Então, você tem 3 elevado a menos 2x. Como esse cara está negativo, né, isso aqui é a mesma coisa de ser o seguinte, ó. Isso aqui é a mesma coisa de ser 3 elevado a menos 2 elevado a x. Isso aqui é a mesma coisa de ser 1 nono, né, porque 3 ao quadrado é 9. E quando esse está negativo, ele passa para baixo, né? Então, ficou o nono elevado a x. Se você observar, isso aqui é menor do que 1. Então, está naquele caso onde b é menor do que 1 e maior do que 0. Aí, quando isso acontece, você tem, então, que a função ela é decrescente. Certo? Igualzinho essa parte aqui. Então, é decrescente. Decrescente. Tá? Opa, aqui não é decrescente. Aqui ela vai ser, como esse cara está negativo, ó, e esse daqui é menor do que 1, então isso aqui vai ser crescente. Por que vai ser crescente? Porque você teria 0,75 elevado a menos x. Isso aqui é a mesma coisa de ser 0,75 elevado a menos 1 elevado a x. Aí aqui daria 1 sobre 0,75 elevado a x. 0,75 é 3 dividido por 4. Então, isso aqui faz o inverso. Obviamente, isso aqui vai dar 4/3 elevado a x. Como 4/3 é maior do que 1, então essa função está crescendo. Tá? Então, é tranquilo de fazer esse tipo de exercício. Certo? Então, resolva cada desigualdade. Legal. Né? Aí, vamos lá. Como é que a gente faria para resolver isso aqui? Seria 9 elevado a x menor do que 4 elevado a x. Isso aqui eu teria que tentar colocar na mesma base. 3 elevado a 2x menor do que 2 elevado a 2x. Eu posso multiplicar... Isso aqui é a mesma coisa de ser... Vou dividir todo mundo por 2 elevado a 2x. Se eu dividir todo mundo por 2 elevado a 2x, isso aqui vai ficar 3 elevado a 2x sobre 2 elevado a 2x menor do que 1. Então, você teria 3 elevado a 2x sobre 2 elevado a 2x menor do que 1. Então, isso aqui você teria 3 meios elevado a 3 meios
elevado a 2x menor do que 1. Certo. E agora? Eu não queria usar ln, não. Poder resolver, não. Queria 2x, queria ln 3,5. Ln de 1 daria 0. Para isso daqui ser igual, para ser igual teria que ser 0. Para ser menor do que 1, quais o valor de x que adota para isso aqui ser menor do que 1? Então x tem que ser negativo. Né? Então, esse resultado aqui, ele é maior que 0. Esse aqui é maior do que 1. Então, esse resultado aqui, quando todo x maior do que 1, né, se x for maior do que 0, na realidade, quando x é igual a 1, você teria 3,5 sobre 2 ao quadrado. Isso é maior do que 1. Quando x for 0, você vai ter 1. Não é o que eu quero também. Professor, Pois não. você poderia colocar 1 é a mesma coisa que 3 sobre 2 elevado a 0. Aí tu poderia cancelar para ficar 2x menor que 0. 1 é a mesma coisa de ser 3 sobre 2 elevado a 0. É verdade. Foi mal, cara. Eu ia fazer só pensando, né? Isso aqui é elevado a 0. Vou fazer escrever com rápido, aí acontece isso. 3 sobre 2 elevado a 0. Aí cancela as bases, né? Tá na mesma base, né? Então você teria 2x menor do que 0, ou seja, x é menor do que 0. Né? Então, para isso poder acontecer, x tem que ser menor do que 0. Vou fazer mais um aqui, só para garantir que aprendeu, né? Aí, no caso, você teria 1/4 elevado a x maior. Professor, estão pedindo para você explicar de novo essa parte aí do 3 sobre 2 elevado a 0. Pronto, cara, vamos fazer de novo, tá? Vamos pegar aqui, você tem 9 elevado a x menor do que 4 elevado a x, certo? Aí, isso aqui é a mesma coisa de ser, vou dividir todo mundo por 4 elevado a x, ok? Se eu dividir todo mundo por 4 elevado a x, vai ser 9 elevado a x dividido por 4 elevado a x. Menor do que 4 elevado a x sobre 4 elevado a x, isso é 1. Certo? Aí, é óbvio que isso aqui é a mesma coisa de ser 9 sobre 4, que é a mesma coisa de ser 3 ao quadrado, elevado a x, 3 sobre 2 ao quadrado, né? Isso aqui é menor do que 1. Você sabe que a elevado a 0 é igual a 1. Né? Onde se a pode ser um número qualquer. Né? Então, eu posso escrever isso aqui como sendo 9 sobre 4 elevado a 0. Aí você teria 9 sobre 4 elevado a x menor do que 9 sobre 4 elevado a 0. Certo? Aí, se você olhar, isso daqui só acontece, né, como as bases são iguais, certo? Como as bases são iguais, aí você pode dizer o seguinte, isso aqui só acontece quando x for menor do que 0. Por quê? Porque você pode pegar, quando as bases são iguais dessa forma aqui, você pode pegar e cancelar essas bases. Aí sobrou só x, sobrou só 0 desse lado. Então, x é menor do que 0. Tá? Fazer mais um aqui só para garantir, ó. Por exemplo, pegar esse daqui, ó. Você tem 6 elevado a menos x, 8 elevado a menos x, tá? Aí, voltando lá. 6 elevado a menos x é maior ou é menor? Maior, né? Maior do que 8 elevado a menos x. Tá? Isso aqui é a mesma coisa de ser 6 elevado a menos 1 elevado a x, menor do que 8 elevado a menos 1 elevado a x. Isso aqui é a mesma coisa de ser 1/6 elevado a x, maior do que 1/8 elevado a x. Tá? Então, as bases aqui não estão iguais. O que é que eu posso fazer para poder deixar essas bases iguais? Eu posso multiplicar todo mundo aqui por 8. 8 elevado a x. Se eu multiplicar todo mundo por 8 elevado a x, o que é que vai acontecer? Desse lado, você vai ter 8/6 elevado a x.
E nesse outro lado, você só vai ter 1, não é? Todo mundo entende por que que aqui apareceu 1? Espero que sim, né? Você teria 8 elevado a x, 1 sobre, isso aqui é igual a 1 sobre 8 elevado a x, vezes 8 elevado a x, obviamente, né? Multipliquei, não foi? Multipliquei, né? 8 elevado a x sobre 8 elevado a x, isso aqui é igual a 1. Aí aqui, ó, tem 1, aqui tem 8 elevado a x, 8 sobre 6, né? Isso aqui é a mesma coisa, ser 4 terços, né? Você pode dividir todo mundo por 2, elevado a x. Isso aqui vai ser menor. Aí, 1 eu posso escrever como sendo 4 terços elevado a 0. Logo, você tem que x é maior do que 0. Belezinha? Deu para fixar? Tentar fazer mais um. Esse daqui, ó. 1 quarto, 1 terço elevado a x, né? Ó, você tem 1 quarto elevado a x maior do que 1 terço elevado a x. Quem é o maior dos dois? Não sei, né? Qual o valor de x isso aqui vai acontecer, essa desigualdade, né? Não sei. Mas isso aqui você pode escrever como sendo 1 sobre 4 elevado a x maior do que 1 sobre 3 elevado a x. Se você multiplicar todo mundo por 3 elevado a x, isso aqui vai ficar 3 elevado a x sobre 4 elevado a x maior do que 3 elevado a x sobre 3 elevado a x. Isso aqui dá 1, né? E esse cara aqui vai ficar, então, 3 quartos elevado a x maior do que 1. Beleza? Só que 1 é a mesma coisa ser 3 quartos elevado a 0. Logo, x é maior do que 0. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Eita, pô. Então, silêncio. Sim, professor, foi mal, foi mal. É, professor, deu. Deu, né? Ótimo. Agora vamos ver aqui, ó. A gente tinha lá, que era o nome? Era 1 quarto. 1 dividido por 4. Isso, 1 quarto. Isso daqui é elevado a x. Certo? A gente tinha essa expressão, 1 quarto elevado a x. Obviamente, ele passa por 1 e o fator multiplicante é 1 quarto. Como ele é menor do que 1, esse fator, obviamente, a função está decaindo. Aí, aqui, como é que a gente insere outra função? É aqui, né? Entrada. Vamos botar aqui igual. Aí, de novo, vamos colocar aqui 1 dividido por 3, certo? Obviamente, vamos botar elevado a x. Aí, vamos ver o que é que acontece. Quando a gente compara agora a g de x e a f de x, a g é a vermelha, a f é a verde. Se você olhar para as duas aqui, ó, quando nessa perfil aqui, ele está sempre maior do que esse a f. A f está sempre maior do que a g quando x é negativo. Só que eu não quero a f está sempre maior do que a g. É isso mesmo? É, né? E aqui a g está sempre maior do que a f, ó. Se você olhar, ó, acontece o contrário. Então, x maior que 0, a g é maior do que a f. X menor do que 0, a f é maior do que a g, tá vendo? Ó? Então, você pode olhar o gráfico, ó. Quem está por cima? Certo? Quem está por cima é a maior. Então, a f aqui é maior do que a g. Mas é maior quando? Quando o x é negativo. Beleza? Ficou claro para vocês? Deu para entender isso aí, pelo gráfico? Deu sim, professor. Ótimo. Eu chamei isso aqui de f, não foi? Foi. Bom. Vamos lá, dando continuidade. Tem 15 minutos ainda de aula ainda. Eu vou deixar o restinho dos exercícios para vocês fazerem, tá? Mas tem muita coisa que é legal aqui para vocês fazerem. A gente pode tirar uma aula depois disso só para exercício, acho que semana que vem. A gente faz mais exercício e amanhã a gente vai em funções de algoritmos, tá?
Essa parte, função logarítmica, também tem gráfico, também a gente vai ver com o inverso da função exponencial, aí a gente vai ver algumas regrinhas de logaritmos, certo? Vou parar por aqui hoje, parar aqui a gravação.